E você, está preparado para se adaptar a todas as transformações do mercado imobiliário? E hoje eu estou aqui com o Richard para uma conversa bacana sobre o mercado imobiliário, corretor de imóveis que atua há muito tempo no nosso segmento e cofundador da Rede Urbana. Olá, Richard, tudo bom? Bom dia, Adriano, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí a tua presença. Sempre bom ter gente que está atuando, né, de forma dinâmica, presente no mercado. E do que a gente se conhece, da forma como você tem trazido os teus projetos, a tua atuação, eu percebo que hoje você está aí de forma abrangente, atuando, né, trazendo expertise imobiliária para vários projetos. Então, conta um pouquinho de você nessa área, como é que começou a tua carreira de corretor e vamos engatar na Rede Urbana na sequência. Tá joia, tá bom? Bom, eu sou corretor há 15 anos, 16 anos praticamente. Eu comecei a trabalhar com crédito imobiliário por convite de um colega meu, conhecido hoje, Wagner Bonato. E a gente começou a trabalhar com esse crédito e depois as coisas na época estavam um pouquinho difíceis, a gente começou a trabalhar com imóvel na planta, né? Daí a gente recebeu um convite, foi trabalhar numa imobiliária grande aqui de Curitiba. E esse mercado, naquela época, em 2008, 2009, estava muito aquecido, né? Muito aquecido. Então, era praticamente um trem descarrilhado. E a gente entrava e tinha que começar a atuar, vender, atender, aprendia na prática, né? Não tinha manual de instrução, não tinha curso, não tinha nada. Apesar de ter o curso de TTI, né? Na prática que a gente aprende a vender, né, o imóvel, a fazer a intermediação. E o lançamento era muito rápido. Então, foi uma escola maravilhosa. Aí, anos depois que eu saí do mercado de lançamentos e comecei a trabalhar com prontos, em 2013 já, né? Então, depois de toda essa jornada, também por sugestão de um amigo, ele pediu para eu vender um imóvel, eu falei, tá, vamos ver o que vai dar. Eu sempre fui curioso, sempre fui desbravador, né? Sempre quis entender coisas diferentes, sempre fui estudioso, então eu falei, vamos arriscar, vamos ver o que vai dar. E foi uma experiência bem legal. E também comecei a trabalhar com locação nessa época. Aí também entrei em um mato fechado. Sim, precisou aí de uma faca para poder desvendar esse universo, né? Na raça. Que é engraçado, só tocando um pouco nesse assunto, né? Eu, quando entrei no mercado imobiliário, primeiro que a gente pensa que é um universo muito fechado. Vou falar de imóveis. E não, né? É um universo de 360 graus que se abre à tua frente e você é obrigado a lidar com absolutamente tudo. Arquitetura, engenharia, paisagismo, comportamento humano, vendas, habilidades, economia, finanças. Quer dizer, você tem que ser um profissional multifacetado. Sim. E locação tem um comportamento totalmente diferente de abordagem do que vendas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Até teve um evento que a gente fez ano passado, a gente participou e em uma palestra eu coloquei o nome dela, o título dela como corretor plural. E a gente falou lá e discutiu sobre essa característica, exatamente. O corretor, para ele conseguir sair de um nicho que é lançamentos ou prontos e realmente se tornar uma imobiliária abrangente, que consiga ter atuação independente de crise, né? A prova de crise, ele precisa entender um pouco de cada área. Ele precisa saber de pessoas, acima de tudo, mas ele tem que ter um pouco de conhecimento jurídico, engenharia, arquitetura, estratégia, e locação daí entrou em um mundo empresarial mesmo, né? Aí é planejamento, 5W2H, planilha, sistema, CRM, controles rígidos de processos e pessoas, né? Processos e pessoas. Sem isso, a imobiliária fica encalhada. Então, para ela conseguir se desenvolver, porque também diferente da venda, né? Tanto lançamento quanto pronto, que tem muita sazonalidade, a locação ela é mais perene, né? Ela é perene, ela é um projeto de longo prazo, só que ela tem que passar um período de dor. Tem que passar um período que é a curva onde você chega no ponto de equilíbrio do negócio, né? Então tem muito investimento de tempo, muito investimento de conhecimento, a gente aprende com muito erro, né? Que o corretor é teimoso, né? Então ele quer fazer, geralmente o perfil do corretor é executor, né? Então ele quer tentar. E erra. Daí se ele tiver resiliência, ele consegue transformar a locação num mega negócio e que mantém o imobiliário dele independente de crise, com certeza. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem notado de um tempo para cá que a forma de morar, as escolhas por esse tempo de estar no imóvel, ou a sazonalidade, né, tanto da compra como da locação, isso tem se transformado de forma bem expressiva.
E o mercado que estava acomodado um pouco dentro dessa fala, né? A pessoa compra, fica um tempo, depois vende. A locação tem passado por essa transição, essa mudança absurda. E principalmente nessa característica muito dos tempos atuais, né? Desse lugar contemporâneo, da gente não ter lugares muito definitivos, né? Ou ter situações compartilhadas, ou ter investimentos. O Airbnb, que era uma coisa tão... Falar, isso aí talvez não dê certo, talvez isso... E está aí, completamente instituído e bem sucedido. Como é que você enxerga a transformação desse olhar para a moradia, mesmo que de locação, do cliente de imóvel? A gente tem um déficit habitacional gigante ainda no Brasil. Então, a característica de moradia, seja ela de médio ou curto prazo, ela sempre vai ter campo, pelo menos por algumas décadas pela frente, com toda certeza, até que essa balança se equilibre. Mas o que mudou foi o perfil das pessoas, né? As pessoas mudaram. Então, essa geração que vinha, os millennials, né, que depois dos anos 2000 para frente, que mudou completamente a relação deles com relação à percepção do tempo, como ele vai se apegar ao imóvel, a localização, e a própria globalização e o mercado mais aberto com a internet, né? A gente está falando de mercado novo, começou em 2007, sei lá, 2008, com o iPhone, com Android, e parece que já faz tempo, mas pouquinho tempo, né? Sim, menos de 20 anos, isso, né? E essa geração que agora está fazendo 18 anos, 19 anos, 20 anos, são os que primeiro começam a consumir esse mercado, principalmente imóveis menores e de Airbnb. Então, são pessoas que já estão trabalhando com 20, 22, 23 anos, 25 anos, empresários, né? E esse pessoal quer conhecer o mundo, porque a informação chega mais rápido para ele, né? Então, antigamente, para você ter informação, você precisava ler uma revista, comprar uma Barça, sei lá. Agora, na palma da mão, você tem a internet, tem o celular, tudo rápido. Então, isso com certeza desperta o lado, né, da curiosidade humana de conhecer outros lugares, outras regiões. E isso influencia o mercado imobiliário diretamente. Então, a gente notou ao longo desses anos todos que o tempo de permanência médio dos inquilinos diminuiu substancialmente. Antigamente as pessoas ficavam 3, 4, 5 anos no imóvel. Hoje, 1 ano... 1 ano, já 2 deu. no máximo. Já deu. A média demais. ainda é 20 meses. Né? A nossa estatística ainda média é 20 meses. Mas tende a ficar cada vez menos. Cada vez menos. E olhando para isso, e falando um pouco de lançamentos, Richard, que hoje é um dos teus expertises, como é que está a visão das incorporadoras para escolher esses produtos? Mesmo que você tenha vocação para alto padrão, ou para o estúdio, ou para o médio padrão, qual que tem sido a bússola desses empresários para poder eleger, né, um lugar mais confortável e ter a garantia dessa venda? Bom, existe notadamente, acho que dois nichos bem importantes. O alto padrão, que se destacou nos últimos 2 anos, principalmente em função da alta demanda e pessoas que têm um comprometimento de renda muito menor, mesmo o imóvel sendo muito mais caro, né? Imóvel de 2 milhões, 3 milhões. E isso se radicou. Ficou claro aqui em Curitiba, pelo menos, que qualquer imóvel nesse padrão tem mercado. E um outro nicho que eu acho que ainda tem espaço muito grande são os imóveis compactos. Justamente em função desse perfil do novo locatário dessa geração dos anos 2000, que é uma tendência, né? Daqui a pouco ele está com 30 anos, mas ele vai continuar consumindo. Então, em vez de ele ter 3 filhos, ele tem 2 pets. Sim, é verdade. Né? Então, ele não precisa de um apartamento de 3 quartos. Ele não precisa 2 vagas. Ele precisa ter um bom apartamento que seja, por exemplo, de 1 quarto, mas que seja um pouquinho maior do que um estúdio, com uma boa sacada, de repente, uma churrasqueira, um espaço pet, são coisas essenciais. A região tem que atender isso também, né? Ter esse perfil novo. Então, eu acho que é um nicho de mercado que ainda vai ser explorado por muito tempo. E ainda tem uma terceira via, que são os imóveis para pessoas idosas, né? Com preparação, adaptação. Esse é o nosso bônus demográfico já passou, já foi, né? Foi 2000, 2010. Agora a tendência é a nossa população envelhecer. E esse pessoal precisa de imóvel mais adequado, sem escada, sem degrau, com portas mais largas, com elevador, com gerador, independente se tem 20 andares ou não, né? Tem obrigação legal, né? Concierge para ajudar as pessoas idosas a se locomover e se eventualmente tiver algum problema, né? Isso começa a ser um outro nicho que não vai conseguir ser atendido por prédios antigos, apartamentos que foram construídos há 10, 12 anos atrás, que não é muito tempo, não vai conseguir atender bem esse público. Então, novos lançamentos nesse sentido têm um potencial campo gigante. gigantesco. E você acha que o empresário da construção civil
tá atento, tá disponível para lançar produtos dessa natureza? Sim, tem. Dá para ver que já tem lançamentos. Não, ainda tá essa da terceira idade ainda tá um pouquinho modesto, né? Tá. Poderia já ser mais, Poderia né? ser mais, com toda certeza. Com toda certeza. Os estúdios e apartamentos compactos ainda acho que tem um campo grande. Tem gente que acha que ainda já está saturado. Mas para quem trabalha com locação, não está saturado. Falta imóvel. A gente coloca um imóvel bacana, bem arrumadinho, né? Pintado. Loca na hora. Não careco, né? O imóvel bem arrumadinho. E semi-imobiliado que seja, em uma região minimamente próxima de comércio e serviço, 15 dias, uma semana está alugado, faz fila de gente. Né? E você fala assim, mas é só o novo? Não, o antigo também consegue locar bem. O proprietário não pode ser mão fechada, ele tem que entender que o público novo exige um imóvel mais bem arrumadinho, que tenha móveis minimamente arrumados, nada coisa quebrada, sem pintura, isso não existe mais. Você perde um potencial gigante de negócio rápido se você não cuidar disso. Então, inclusive a gente faz uma mentoria para algumas imobiliárias de locação e esse é um ponto que a gente bate muito, a preparação do imóvel. Então, o imóvel antigo também tem espaço para locação e tem um público gigante para isso. Mas precisa estar certinho e faz fila para alocar. Então, enquanto lançar estúdio, 1 quarto, 2 quartos compacto, principalmente na região, no anel, em volta do centro de Curitiba, né? É uma região que tem uma demanda gigantesca. Então, e ontem eu estava num cliente, até uma imobiliária bem antiga aqui de Curitiba, no centro, que é especializada em locação, e ele fala, nosso papel é o pior, o do dono da imobiliária ou do corretor de locação, porque ele está entre alguém que acha que está recebendo pouco e alguém que acha que está pagando muito. Então, é uma conta que nunca fecha e essa intermediação, às vezes, parece que essa comunicação não chega para nenhuma das pontas. E, culturalmente, o Brasil, né, principalmente quem mexe com imóveis, quem loca imóveis, ainda não tem essa sensibilidade de entender que o imóvel, você pode estar locando por, sei lá, R$1.000, R$800, R$800 representa no bolso de um orçamento mensal de uma pessoa de médio padrão muita coisa. Então, assim como o varejo se esforça para vender, às vezes, uma blusa, um tênis de R$500, o que é um dinheiro absurdo, a locação de um imóvel entraria num lugar até, num degrau maior. E essa resistência, né, a deixar esses imóveis adequadamente bons para que esse produto seja percebido como um produto que vale o que se paga, ainda parece que não se instalou, né? E só para fechar, assim, nos Estados Unidos você tem empresas que até locam imóveis para deixar aquilo arrumado, para o cliente ter a percepção de qualidade daqueles espaços e depois retira. E a gente parece que teima aí, né? Mas sabe que, na prática, a gente vive muito isso, né? Esse dilema entre aluguel também é uma intermediação, né? É um de meio, né? Você tem o proprietário de um lado e o cliente do outro. E tem que mediar os interesses. E é impressionante, quando a gente tem um imóvel, nesse exemplo mesmo que eu dei, antigo, por exemplo, que está meio mal acabado, móveis antigos, e se a gente consegue fazer com que o proprietário entenda que ele precisa tirar aqueles móveis velhos, um colchão velho, um armário que ficou aproveitado da outra casa, que não combina, isso, e trocar as cortinas e pintar, principalmente pintura, né? Tá novinha a pintura, além de proteger ele legalmente, que ele pode depois pedir que o inquilino pinte ou que a imobiliária pinte o imóvel de volta na entrega, com o mesmo padrão, ele aumenta o valor de locação e aumenta a velocidade de locação. O imóvel parado por um mês, ele representa um desconto, considerando a média de tempo de locação, de 3% no valor do imóvel. Se ele ficar 3 meses, ele praticamente perdeu 10% do valor da locação por todo o período da locação. Uma média, né, esse valor. E então, se ele deixar ele minimamente mais arrumado e preparado para a experiência do locatário ser melhor, a experiência dele também vai ser melhor e a rentabilidade dele também vai melhorar. Então, é uma conta que fecha. Mas é só com número estatístico que a gente consegue enxergar isso. Então, a gente tem que insistir. Tem horas que a gente tem que, como a gente costuma dizer, demitir o proprietário. Porque tem proprietário que é complicado. Ele não quer, ele só quer pensar no lado dele e quer alugar pelo valor mais caro com a menor qualidade possível. Então, aí não funciona a conta, né? Sim. Às vezes, a gente tem que demitir o proprietário também. A gente demitir o cliente mesmo. Porque, né, existem as condições mínimas para aquele negócio ser bem sucedido. E vamos entrar um pouquinho, então, na questão da rede. Aí, no meio dessa trajetória, vem a rede urbana. Como é que foi essa ideia? Por que vocês resolveram criar uma rede? Certo. Bom, eu sempre fui muito inquieto, né? Já em 2013, quando eu entrei no mercado imobiliário de prontos,
Logo eu me reuni com um grupo de corretores e a gente resolveu montar uma pequena rede de negócios para diluir custos, trabalho em conjunto, né? E essa jornada trouxe uma série de experiências e eu só não continuei lá porque existe um formato lá que eles queriam fazer uma associação e eu não concordo muito com esse formato, né? Daí eu acabei me desligando, mas são amigos e hoje fazem parte da nossa rede também. E depois disso eu desenvolvi mais 2 redes aqui em Curitiba, mas acabou que sempre aquela coisa do ideal, do até onde a gente quer atingir, e porque eu sempre achei que fazer negócios em conjunto, em um grupo, além de transformar as imobiliárias, pequenas imobiliárias em referências e ter um padrão de trabalho conjunto, você consegue um resultado melhor. Hoje, tranquilamente, uma imobiliária que trabalha em uma rede, ou que trabalha em rede, não necessariamente em uma rede, ela faz X vendas por ano, e 40%, 60% das vendas são em parceria. Então, ela tem que estar preparada para isso, porque é uma via de mão dupla. Hoje eu faço parceria com você, amanhã você quer fazer parceria comigo. Então, se uma imobiliária vem e fala assim, eu faço 60-40, 70-30, poxa, amanhã não é exatamente uma parceria, né? Eu te digo, exatamente. E eu te digo, já passei por situações, eu sempre fui uma pequena imobiliária, em que eu fiz parceria com grandes imobiliárias, e um dia deu a volta e caiu lá comigo. Daí eu falei, então agora chumbo trocado não dói, né? Isso, então, o valor é o mesmo. Eles pedem, mas não tem como fazer 50-50. Eu falei, sim, mas como é que foi comigo lá atrás agora? E foi uma venda alta. Nós vamos ter que conversar. E foi uma venda alta, foi uma comissão bem generosa, foi bem bom. Doeu para quem ganhou 30%. Foi 40% na época, mas eles tinham que dividir lá, gerente, corretor, diretor, um monte de gente para dividir, eu ganhei sozinho a comissão. Então, para mim foi ótimo, 60% cheio. E aí, essa ideia de montar uma rede, não só por conta disso, das parcerias, mas assim, para criar padrões de mercado, né? O mercado imobiliário brasileiro, ele é muito sem regulamentação, muito cheio de falhas. As pessoas não têm uma disciplina em cima de procedimentos e regras. Então, meio solto, sem bordas. Exatamente. Né? A formação de um grupo de trabalho, vamos chamar assim, que é uma rede, ele acaba dando mais isonomia para o mercado. Então, em 2019, eu tinha recém saído de uma outra rede, não foi uma saída muito amigável, e eu não queria mais mexer até com isso, mas... Rede nunca mais? Isso, a gente fica com aquele receio, né? Mas, por intermédio do meu sócio atual, ele foi muito persuasivo e ele já tinha essa visão também de trabalho em grupo. Então, ele que me trouxe de volta para o jogo e ajudou a montar esse projeto. E, claro, né, se a ideia era montar uma rede, eu falei para ele, na época, foi 2019, isso, final de 2019, falei, se é para a gente montar uma rede, ela vai ter que ter alguns predicados novos. Né? Não vai poder ser um clube fechado, valores vão ter que ser muito mais acessíveis, a gente vai ter que trabalhar com uma série de produtos e serviços em volta da rede para ajudar as imobiliárias, porque já é um ecossistema gigantesco de produtos e serviços, locação, lançamentos e usados, né? Imóveis prontos. E hoje vocês trabalham com todo tipo de imóvel. Exatamente. Não só com lançamentos. Isso. A gente, na verdade, a rede, ela trabalha com serviços que as imobiliárias precisam. Nós não inventamos nada. Tudo que a gente tem lá de produtos e serviços são produtos que a gente estudou o mercado, melhorou e colocou de alguma forma para beneficiar o corretor, trazendo um cashback, trazendo uma velocidade diferente ou uma situação diferente para apoiar o mercado imobiliário. E nós mesmos, como somos imobiliaristas, donos de imobiliária, a gente se beneficia disso também. Então, isso é ótimo, porque a gente até tem um laboratório, né? Nós temos lá cerca de 400 imóveis de locação da nossa própria estrutura. Trabalhamos com venda de usados e lançamentos. Então, nossa estrutura é um laboratório. Já é um laboratório interno. A gente monta, faz ou desenvolve o projeto, corrige o que tem que corrigir e lança para a rede. Então, como eu disse, não tem nada de novo. Mas a gente... o que talvez seja novo é que ninguém se doa tanto para o mercado assim, né? A gente vê associações, a gente vê outras redes, a gente vê grupos de todo tipo formados, de todo lado, mas parece que tudo é que assim, vou falar de fora, né? De alguém que já transitou por algumas redes. A gente teve a ocasião de fazer a marca da Rede Bi, foi um contato próximo no começo da rede. A Rede Móvel já tive algumas interações com algumas imobiliárias que são associadas. Mas o que eu noto é que, assim, as redes estão muito mais preocupadas com o negócio. E o que eu ouço de você, quando você vai falando, é que vocês estão preocupados com o mercado.
Isso. é diferente. Porque o Sim. negócio é um negócio pelo negócio. É uma realidade mais estreita, né? Sim. É compra e venda, locação, locatário, investimento. Eu tô olhando para verbos, né? Ações que acabam se fechando em si. Quando eu estou olhando para o mercado, o movimento de mercado, o comportamento desse mercado, que inclui todo esse universo que você falou, uma visão 360, que hoje é um termo que está na moda, mas na tua fala eu enxergo isso, né? Sim. Vocês têm um pensamento onde o mercado, o universo imobiliário passa a ser o negócio. Isso, exatamente. E não o negócio pelo negócio. Exatamente. Não que não tenha esse DNA, Claro, a gente tem tem, que né? ter. Nós nascemos como uma rede, né? Em 2020, quando a gente lançou a rede, foi no dia 20 de março de 2020. Ela lançou como uma rede, tinha 12 imobiliárias, 10 imobiliárias. E isso foi crescendo. Na medida que ela começou a crescer e se desenvolver, a gente começou a encaixar os produtos de necessidades. Um deles lançamento, por exemplo, coordenação de plataforma, né? Locação, vistoria, despachante imobiliário. São todos produtos que já existiam, a gente começou a encaixar na rede. E tanto é que hoje, um único produto, a gente tem cerca de 24 projetos ou empresas, subempresas dentro da Urbana. Um deles é a rede. É a troca de imóveis, aquela coisa, o meu imóvel vai para o teu site, você vem para o meu. É um negócio de troca de imóveis. Os outros 23 são projetos que atendem às imobiliárias. Cita um, por exemplo. Despachante imobiliário. Nós temos um despachante lá que paga um mega cashback para a imobiliária, que entende a dor da imobiliária nos detalhes, né? E vai em cima da solução, pensando junto com a imobiliária como resolver de melhor forma possível. Mas sempre garantindo aquele cashback para ele participar, porque os bancos pagam uma comissãozinha lá e tem um negócio assim. Né? E quando a imobiliária ou a empresa entra na rede urbana, ela tem assim esse catálogo de benefícios exatamente. E de parcerias. Onde ela atuar, a gente está com um pezinho lá. Por exemplo, se ela atuar com locação, está com dificuldade com fiança, com fiador, com garantias locatícias, a gente tem uma empresa de garantia de locação, garantia financeira. Para dar suporte para essa imobiliária que entra para a rede. Isso, exatamente. Também com cashback, pensando no corretor, também pensando em pagar rápido para ele poder prestar conta para o proprietário, porque a nossa rede ela é basicamente formada pela base da pirâmide de imobiliários, vamos dizer assim, as pequenas e pequenos corretores. O teu nicho está aí. Exatamente. E esse pessoal tem uma dificuldade muito grande. Se ele, por exemplo, aluga um imóvel de R$4.000 por mês, ele aluga tranquilamente, se ele fizer bem certinho, como qualquer imobiliária grande, que tem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 imóveis. Só que se esse camarada, o inquilino, deixar de pagar esses R$4.000, isso pode quebrar a empresa né? 2, 3, 4 meses sem pagar. Sim. De repente está 20, 30 mil reais. Então a nossa empresa dá toda a cobertura por trás para ele conseguir trabalhar como uma pequena imobiliária que está começando, mas com as garantias que uma grande empresa, uma grande corporação consegue ter. Bacana. E assim, quais são os desafios? Que você só está me contando coisa boa até agora, entendeu? E a gente sabe que sempre, né? Abrindo aquele quartinho escuro que fica mais no fundo ali, sempre aparece alguma coisa. O que é difícil nessa engrenagem? O primeiro desafio que a gente passa e a gente tem que batalhar muito é a padronização da forma de trabalho. Né? Então, um corretor que está começando na vida empresarial, ou que já teve outro negócio, mas está começando na vida empresarial como imobiliarista, ele vai tropeçar em várias coisas, processos e pessoas. Então, ele quer fazer rápido, ele geralmente, assim, acho que dá para dizer que 80%, 90% dos donos imobiliários são tipo fogo, né? O fogo, aquele perfil executor, madeirão, né? Aquele cara que pega e faz acontecer. Mas aí quando tem que sentar, preencher planilha, preencher sistema, e que não tem como esperar, não tem como procrastinar, você tem que fazer porque vai fechar o mês, essas coisas assim, balanço financeiro, conciliação bancária, são coisas que deixam o cara apavorado. E é inevitável ele procrastinar, é inevitável ele tentar criar um atalho. E aí ele tropeça em algumas coisas simples. Por exemplo, né, um imóvel que está alocado e que a imobiliária foi solicitado pelo proprietário para colocar à venda. Perfeito, até aí tudo bem, acontece normal. Mas é simples assim? Só chegar a vender e dizer tchau para o inquilino? Não. Tem todo um processo jurídico e que se a imobiliária não cuidar, pode dar uma bomba atômica no colo dela. Então, tem que seguir a lei. Tem que seguir os procedimentos. E o pessoal acha que é só notificar, mandar embora o inquilino e está tudo certo com o jeitinho brasileiro. Não é assim. Pode dar um problema muito grande e por tudo a perder. Né? Então, ele tem que começar a se disciplinar. Esse é o principal desafio. Né? E isso a gente lida diariamente, porque a gente ensina, dá mentoria de graça, chama o pessoal lá para fazer treinamento, o pessoal vem, faz treinamento, chama advogado para fazer palestra.
E daí no dia a dia, na hora que a gente fala assim, então acontece tudo ao contrário. Vou abrir um chamado aqui para dar uma garantia em um aluguel. Daí ele manda o contrato para nós, ele está recebendo o aluguel antecipado, que já é uma garantia, ele está cobrando 2 garantias. Ele pode ir preso por estar cometendo um crime, mas ele negligenciou esse passo, né? Então, porque ele não quis contratar um advogado, ele achou, não, tá tudo certo, eu dou um jeito. E esse jeito é o que dá errado. Então, dá certo, daqui a pouco dá errado. E a gente acaba entrando como cúmplice nessa brincadeira, porque nós fazemos a vistoria, nós fazemos a garantia do aluguel, né? Nós fazemos a garantia do seguro incêndio, nós fazemos assistência do imóvel para fazer manutenção, né? Arrumar lá um chuveiro, elétrico, hidráulico, nós temos uma equipe própria para fazer isso. Então a gente sofre junto com a imobiliária. Se ele vai mal, a gente sofre também. Se ele vai bem, a gente também está bem. Então a gente tem que trabalhar muito com treinamento, aperfeiçoamento, ensinar e ter paciência, conversar com todo mundo. E assim segue. E na tua fala, desculpa, né? Mas assim, eu vejo um certo cansaço. Aí tem que trabalhar. Por que é tão cansativo isso? Eu só tenho a casca de 28, tá? Por trás já passou dos 45 28? Já. Você tem 28? Não, eu tenho 45 já, meu. Eu falei, gente, o que esse homem tá tomando que a gente vai agora, né? Buscar na fonte. Não, é só a casca. Sim. É que a gente lida com um desafio, né? A gente tem que ter muita resiliência. Resiliência. Porque a locação, principalmente, ela traz desafios grandes. E nós temos lá um grupo são 24 projetos, dos quais 12 a gente já tem operando com equipe, e cada área para nós é como se fosse uma empresa, né? Então hoje eu tenho 12 empresas, mais a minha imobiliária. Né? Então, para administrar tudo isso, realmente consome uma energia bastante grande. O pessoal até me pergunta, mas como é que você consegue fazer tudo? Como é que você consegue administrar a tua imobiliária? Eu ia te perguntar isso, como é que você consegue fazer tudo? Assim, tem que juntar... Você pegou a inteligência artificial, fez um clone, colocou um em cada projeto e a coisa tá indo. Sim, imagina. Mas a gente tem que ter, assim... Primeira coisa, a palavra procrastinar, ela tem que ser riscada do dicionário. Né? Tem que ter uma execução muito rápida e objetiva. Né? Executar rápido as coisas, não enrolar. Não ficar adiando. Segundo, a gente tem que ter uma cabeça plural. Eu preciso entender de tudo um pouco. Então, se eu entender um pouco de contabilidade, um pouco de direito, eu crio atalhos. Como eu disse, eu não sou um especialista em contabilidade, mas eu já estudei muito. Li, já perguntei para o contador, como é que faz isso? Como é que é uma holding? Como é que é uma empresa SA? Qual a diferença de eu ter uma limitada individual e uma... Quanto eu pago de imposto, né? E quero entender. Isso cria velocidade para você tomar decisão. Sim. Né? E aí o jurídico também. Aí o inquilino me pede uma situação lá nova. O proprietário me pede uma situação nova. Se eu tiver um mínimo conhecimento jurídico, eu consigo redigir uma frase adicional, fazer um aditivo de um contrato rapidamente e resolver. Não mandar para o advogado, esperar um dia voltar, analisar, mandar para as partes. Aí o pessoal me pergunta de novo, você perde muito tempo com um processo que você não tem conhecimento. Então, ir atrás de conhecimento, ler muito, ter muita leitura, é fundamental. Eu leio, na verdade... Compulsivamente, é um viciado em leitura. Além de ler os livros fisicamente, eu criei um hábito muito interessante, que foi fazer academia e com áudio no livro, escutando. Ah, ok. Só que daí eu coloco na velocidade 2. Nossa! E vai. Richard, o The Flash do mercado imobiliário. Mas você acostuma. É que nem o WhatsApp. Agora você não tem aquele negócio de se acelerar o áudio? Sim. Quando eu volto o áudio na velocidade 1, parece que tá todo mundo cheirado, fumado. Assim, oxi. Meu pai coloca todo mundo na velocidade 2, e, às vezes, né? Sim. Mas a gente acostuma, o ouvido acostuma, treina, né? 20 dias que você tem que ter um hábito para você acostumar. Sim. Com pouco tempo você acostuma. O problema é se você começar a falar no 2, né? Aí as pessoas vão ter que... Não tem um botãozinho aí para botar no 1. Mas a gente não consegue. Tem a limitação humana. Você tenta. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, para a gente ir fechando, né? É uma pena, porque o nosso tempo ele tem um limite, mas ainda temos um tempinho aqui. E futuro, né? A gente teria muitas coisas para falar antes de eu fazer essa pergunta, assim, mais umas 10, porque, né? Numa cronologia mais... vamos dizer, mais coerente, você teria muitas coisas para contar para a gente. Mas, olhando assim, daqui para frente, como é que você está enxergando esse momento? A gente passou por muita coisa, né? Foi pandemia, transição de governo, polarização, economia instável. Nada que o Brasil já não conheça, mas a gente teve pitada de um tempero mais forte aí nos últimos 3 anos de coisas que a gente não conhecia. Justo. Como é que você pensa o mercado daqui para frente? Bom, tem uma máxima que dá para usar nisso, que é assim, né? A gente não aprende num mar calmo, né?
A gente aprende na tempestade. Então a gente cresce na dificuldade. A evolução humana é assim, né? A interação social, a evolução humana só cresce com dificuldade. Né? Teoria de, sei lá, Darwin, Newton, qualquer teoria de crescimento da sociedade. E a gente tem no Brasil um laboratório fantástico, se for pensar nisso, né? Com certeza. Se um suíço vier morar aqui, ou ele se supera ou ele morre. Ou ele fica doido. Mas é o que acontece. Conheci um alemão que veio morar aqui fazer um intercâmbio, o pai dele mandou um pote de aspirina, achando que aqui não tinha farmácia no Brasil, que só tinha árvore. Faz um estoque, aí se alguém precisar, você vende, o cara veio né? todo disciplinado. Ele saiu daqui com umas 8 tatuagens, cabelo verde, brinco na orelha, e mudou o conceito de vida dele, né? Daquela coisa alemã, rígida. Mas enfim, né? Então o futuro, para nós, a gente precisa ter uma palavra para conseguir seguir adiante. Resiliência. A resiliência, para mim, assim, é um exercício diário, né? Eu não sou perfeito, eu tenho meus problemas também, fico estressado, às vezes dá aquela explosão, né, de raiva. Mas a gente tem que ter resiliência. Cuidar, né, com o relacionamento familiar, e a família é a base de tudo para manter isso, né? Em casa, o clima tem que ser bom, a relação com os filhos tem que ser boa, com o pet tem que ser boa. Né? Então, com os pais, né, com os parentes, a gente tem que ter essa harmonia familiar. Isso acho que é a base de tudo. E o mercado vem com dificuldade. E a gente vai superando, vai tendo resiliência, vai achando solução. Eu acho que ter curiosidade para desbravar o mercado é essencial também. A gente não consegue de um jeito, vai de outro. Então, eu já ouvi gente dizer assim que eu não tenho plano B, eu só tenho plano A, porque eu vou fazer dar certo. Ok, é inspirador, é ótimo. Mas é um pouco... Eu odeio essa frase, sabia? Eu acho irreal. Não, irreal. E acho que num país como o Brasil, você tem que ter o plano C e o plano D, inclusive. Para mim, eu sou... Se eu posso dizer alguma coisa que eu tenha de diferente, eu sou um estrategista nato. Eu tenho plano A, B, C, D, E. Né? Então, eu vou me adaptando. Isso é outra questão importante também, né? A gente está vivendo uma época que a inteligência emocional é importante, outras inteligências são importantes, mas a inteligência adaptativa está se destacando. Né? A capacidade de se adaptar a coisas novas. O mercado muda. Um dia é o WhatsApp, outro dia vai ser o quê? Amanhã pode mudar tudo. Com Rede certeza. social muda tudo. Daqui a pouco é multiverso, muda tudo. E se você se apegar demais com o passado, só música, que a gente se apega com o passado, mas a tecnologia, essas coisas novas, a gente tem que entender e tem que se adaptar. E virar a página e seguir a vida. Isso nos dá um futuro promissor, que tem um campo eterno, né? E qual que é o teu segredo? O que tem aí dentro que faz você pensar e agir dessa forma? Como é que é? O Richard vem... De onde vem isso? Eu acho que eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre gostei de interagir com pessoas e conhecer a história de cada pessoa e entender a situação de cada cliente. Por exemplo, cliente, né? Eu costumo dizer isso para os corretores também. A gente não vende imóvel. Quem vende imóvel é o proprietário. O corretor, ele é um solucionador de problemas, um encaixador de peças. Ele é um mediador, né? Quem compra é o cliente comprador e quem está vendendo é o proprietário. Você tem que entender a situação das pessoas. Tem que sair da tua alma e se colocar no lugar das pessoas. Empatia. E isso começa a ser um diferencial hoje. Não deveria ser, né? Mas começa a ser um diferencial porque a gente vive um mundo em que as pessoas são muito individualistas e egocêntricas. Se a gente tiver mais empatia, conseguir se colocar no lugar das pessoas, você consegue entender a necessidade dessa pessoa e achar a solução mais fácil. Então isso é transformador. Isso para mim é o que me move. É ir entender as pessoas, enxergar a opinião de cada um, respeitar a opinião de cada um e deixar aquilo acontecer e aceitar a pessoa como ela é. Então, isso eu acho que pode ser esse o motivo de eu ser tão desbravador e gostar de ir atrás e fazer a coisa acontecer. Eu ia usar exatamente essa palavra para agradecer você, que é desbravador. Mas como ainda não vou agradecer, eu não vou mais usar essa, porque você acabou de usar. Vou ter que pensar em outra. E assim, para a gente encerrar, né, essa conversa, que pena, que é muita coisa. Fala alguma coisa, diz pra gente como é que... Fecha algum raciocínio desse momento nosso aqui. Se você tivesse que fazer uma última fala. Claro, eu acho que a gente tem que pensar em um mercado onde as pessoas trabalham em conjunto e em prol de um ideal, né? O mercado imobiliário, pontualmente falando, né? A gente precisa disso. O brasileiro é carente de resultado, carente de se dar bem, é carente de ter opinião escutada, enfim, de um povo sofrido que tem que batalhar muito para conseguir o que precisa. Eu mesmo tenho uma história de 20 anos
não é assim tão bonitinha, né? Eu passei por muita coisa. E acho que as pessoas precisam ir atrás, buscar valorização, buscar crescimento e conhecimento, e isso vai fazer do nosso mercado um mercado excepcional daqui no futuro. Vai ser promissor para muita gente, com certeza. Bacana. Então, gente, queria te agradecer muito, Richard, sua conversa foi potente. Quando você falou, não tô nervoso, né? Só faltou você falar, eu vou tirar isso de letra, porque foi o que você fez. Trouxe de forma... espontânea, viva, né? Sim. E é muito gostoso conversar com alguém que tem a verdade do que faz, né? Na sua fala, na sua postura, na forma de se comunicar. E foi o que aconteceu aqui nessa última meia hora, né? Muita verdade, né? Sobre você e sobre o que você faz. Então, legal. Sou muito grata e queria agradecer a você também que está nos vendo, nos ouvindo, por acompanhar essa conversa, né? Tão rica, tão cheia de detalhes e percepções do nosso mercado. Sem deixar de agradecer também quem apoia esse projeto, que é a Conforto Ambiental, a SZL Imóveis, Sassis Arquitetura Sabrina Slompo e a Coral Engenharia. Foi um prazer, nos acompanhe nas redes sociais e eu te vejo no próximo episódio.